A introdução. Na quarta parte da passagem, onde Jesus ressuscita a Lázaro, vimos sobre o amor de Jesus. O amor ágape sacrificial que ele viveu como homem. Todo mundo se lembra do último estudo, né? O texto continua, e ao receber a mensagem de que seu amado amigo Lázaro estava doente, então Jesus, ao invés de retornar imediatamente a Betânia, fica ainda mais 2 dias onde estava. Essa demora possui alguns princípios que podemos aprender, e esses princípios são o foco do nosso estudo de hoje. Vamos lá. Os 5 primeiros versículos nós já vimos que são os estudos anteriores, né? Vamos já começar naquilo que interessa aqui, que é o 6º versículo. Vamos lá. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Para começarmos a entender o contexto desse versículo, precisamos começá-lo pelo seu fim, né? Ali no vermelho, né? No lugar onde estava. Ou seja, o lugar onde Jesus estava, né? A posição geográfica de onde Jesus estava nos ajuda a percebermos melhor o sentido de sua demora. O texto de João 10:40, nós estamos no 11, capítulo 11, né? No 10:40 dá uma dica para nós, diz assim, ó, diz que Jesus estava além do Jordão, né? E João 11, que é o texto que nós estamos vendo agora, vocês se lembram, né? Diz que Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Então eu fui na Bíblia, tem essas conversões, é fácil, né? Um estádio é 180 metros, são 15, então ele Betânia, vocês vão ver, vou colocar uma imagem aqui, né? Betânia e Jerusalém estavam aí a uma distância de 2,7 km, 2 km e 700 metros. Então lá, vamos ver uma imagem que ajuda bem a entender o lugar onde Jesus estava. Aqui dá para ver, né? Betânia lá, né? O ponto, né? Aí eu coloquei aqui, ó, dá para ver o vermelhinho lá, entre Jerusalém e Betânia? Dá, né? Então ali o texto fala que tinha os judeus de Jerusalém desceram a Betânia, né? Lá, 2,7 quilômetros ou 15 estádios, que a gente viu lá, né? E eu calculei aqui que demora mais ou menos uns 45 minutos para se chegar a pé. Lá dá para todo mundo ir a pé ou a cavalo, mas vamos supor que todos o pessoal lá, a maioria, ia a pé, né? Então eu coloquei isso, eu peguei do próprio Google, né? Você pesquisa, lá embaixo está assim, ó lá, para um adulto, o comprimento da perna é da ordem de 1 metro. Assim, a velocidade confortável de andar é da ordem de 1 metro por segundo. Ou seja, a pessoa consegue andar 3,6 km em 1 hora. Tá? Velocidades bem típicas para seres humanos. Então, por isso que é o cálculo aqui, né? Se 1 hora eu demoro, em 1 hora eu ando 3,6, em 2,7 eu ando em 45 minutos. Esse é o cálculo. Agora, vocês estão vendo que tem um rio ali, rio, não apareceu o nome, né? O Rio Jordão, né? Estão vendo, né? E ele desemboca aqui embaixo no Mar Morto. Dá para ver ali? Né? Então, ali o mar todo, e Jesus estava além do Jordão. Então, eu não sei exatamente a posição que ele estava. Então, eu coloquei o mais perto que eu pude. Vocês vão acompanhar aqui, ó. Olha lá, eu fui traçando, ó, de Betânia, né? Até além do Jordão. Ó. Foi até mudando as cores aqui para a gente entender, ó. Vamos dizer que Jesus estivesse aqui perto dessa primeira cidadezinha lá, ó. Betabara. A beterraba ali. Né? Então, os espaços que eu peguei, são os mesmos de Jerusalém a Betânia. Então, cada espacinho desse, ó, que eu fui colocando, ó, tem 2,7. Certo? Vocês entenderam a minha ideia aqui? Para tentar entender onde Jesus estava, né? Se ele estivesse ali perto daquela primeira cidade, que eu acredito que sim, que ele devia estar por ali, não devia estar muito longe disso, eu calculei que isso dá 13,5 quilômetros ou 4 horas e 15 minutos de trajeto, né? Usando toda essa lógica aqui da caminhada, tá? Então, assim, Jesus não estava muito longe de ter 4 horas de caminhada. Vamos dizer que mesmo, tem uma hora do texto que ele fala assim, não são 12 as horas do dia, né? Que ele fala isso, né? Então, olha só, ele não estava muito longe mesmo, ele estava perto, né? Só para tirar a prova dos 8 aqui, eu coloquei, por exemplo, minha casa, lá em cima, lá, né? Dá para ver também pequenininho, né? Pedro Borgonove, e indo até Pindorama, pelo Google. Qual que é a distância aqui, ó? O Google me dá, do lado esquerdo aqui, né? Ó, que são 12 quilômetros, mais ou menos a distância lá, e que eu gastaria a pé
2 horas e 30. Eu acho que eu gastaria mais. mais. Mas vamos falar que eu gastaria o dobro. Eu acho que se fosse com a sua mãe caminhando, ia ser Não, bem com a mãe chegaria 1h30. Então tá mais ou menos dentro daquilo que a gente colocou aqui, né? A pé seria mais ou menos isso. Então vamos lá. Então olha só, agora eu vou no início do versículo, né? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, para continuarmos na busca do porquê ou do para quê da demora de Jesus, temos a palavra quando. Aqui denota tempo. Não só a posição geográfica é importante, mas o tempo quando é significativo. Precisamos relembrar que quando Jesus recebe a notícia, versículo 4, olha só, nós estamos no 6º, né? No versículo 4, ele recebe a notícia e diz, lembra, os mensageiros chegam e falam assim, olha, está doente aquele que amas, é o recado que eles levam, né? Ele recebe isso e solta essa, ó. Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Olha lá, continuando. Ou seja, Jesus dá apenas uma declaração do que ele faria. Só, ele faz isso. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O texto é muito claro e diz que Jesus se demorou. Ele demorou de propósito. Já vimos que ao receber a notícia, ele já declara o que vai acontecer. Nós sabemos a posição geográfica dele e temos uma ideia do tempo em que ele gastaria para retornar para Betânia. Então, por que a demora? Né? Por que ele demorou? Né? Será que faria alguma diferença se Jesus o ressuscitasse no 1º, ou no 2º, ou no 3º dia? Porque ele não estava longe. Certo? O texto diz que ele se demora, de propósito. Né? Então, é essa demora que nós vamos entender que realmente ele poderia chegar ali muito rapidamente. Mas ele... É uma das ideias. Muito boa. Ele está dentro, Mário. Exatamente, exatamente. Então, vamos ver vários aspectos da demora no texto, tá bom? É isso, nós vamos seguir no texto e vamos ver exatamente o que a Mário falou. Outra hipótese, muito boa. Vamos lá. A resposta é sim, né? Faria muita diferença se ele tivesse ressuscitado Lázaro no 1º, no 2º ou no 3º dia. Porém, não faz diferença para Jesus, mas para todos os que participaram, ouviram nos olhos, né, o que Jesus iria fazer. Para melhor entendimento, vamos dizer que por causa dos demais e da situação presente deles, então Jesus se demora 2 dias. De forma simples, podemos dizer que a demora dele acomodou tudo para o que era preciso para que todos os participantes pudessem crer nele. Na continuação da passagem, vamos perceber cada acomodação que Jesus fez por amor a eles. Vamos seguir no texto. Então, o 7º versículo. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Olha só, entenda aí. A primeira acomodação que Jesus fez ao demorar-se foi dizer aos discípulos que retornaria à Judéia só após passados 2 dias. Lembra? O primeiro versículo 4, ele vem e recebe, ele fala, essa enfermidade para a glória de Deus, né? Não é para a morte, é para a glória de Deus. Né? Depois que passa 2 dias, se passam 2 dias, aí sim ele fala para os discípulos. Agora ele fala, ó, disse aos discípulos. É engraçado que está no 7º versículo. Ele não fala logo no início que ele recebe, tá? Então vamos lá, a primeira acomodação que Jesus fez ao demorar-se foi dizer aos discípulos que retornaria à Judéia só após passados os 2 dias. É possível perceber pelo texto que ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro, os discípulos não estavam perto. Quem retorna com essa mensagem, eu coloquei aqui, como o texto está tudo na minha cabeça, né? Quem retorna com essa mensagem são os mensageiros, que retornam que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Os discípulos não estavam perto, ele só fala isso 2 dias depois. Então, vamos continuar no lendo. Mas ele chega lá e fala com a glória de Deus, a pessoa fica... Amém, você responde, né, Cris? Amém. Então, ao declarar que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, foi algo que só retornou com os mensageiros. Então, a reação deles, né, a reação dos discípulos. Ó, disse aos discípulos, qual foi a reação dos discípulos? Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá?
Na primeira acomodação, vemos Jesus desafiando os discípulos com o intuito de que eles aumentassem a fé. Retornar para a Judéia poderia acarretar a morte de alguns deles, por apedrejamento, por andarem com Jesus. Neste momento, vemos que os discípulos não estão preocupados com Jesus. Pelo contrário, estão preocupados com a própria vida. Mas Jesus prossegue. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Na primeira acomodação, em que o trabalho é com os discípulos, vemos que antes de Jesus dizer a eles o porquê retornariam, ele trabalha acomodando o medo e a preocupação com o que pode vir a acontecer com aqueles que andam com Jesus. Essa é a primeira acomodação, o primeiro trabalho é com os discípulos. Eles têm medo, eles não estão preocupados com Jesus. Eles estão preocupados assim, mestre, o senhor vai retornar para lá? Mas na verdade existe um medo interno deles. Antes da ressurreição é preciso lançar fora o medo. Prestem atenção. Vamos fazer uma reflexão. Vivemos dias em que as notícias são más. A perseguição aos que andam com Jesus sempre foi forte em alguns países. Mas para nós, crentes ocidentais, estamos começando a sentir isso pelas leis decretadas. Olhamos para muitas igrejas ou denominações e vemos apenas comércio da fé, como Paulo escreveu para Timóteo. A tecnologia existente hoje já permite que Satanás reine conforme Apocalipse 13. Tudo isso pode nos fazer tropeçar. Pode nos induzir a perdermos o foco daquele que diz que é a luz deste mundo. Devemos amar a Jesus com amor ágape sacrificial, que aprendemos no último estudo. Pois o mesmo João escreve, agora é 1 João 4,18, né? Ora, no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Jesus está aperfeiçoando isso deles. Estão percebendo? É a primeira acomodação, o primeiro trabalho com os discípulos. Assim como os discípulos temiam pela própria vida, nós também muitas vezes tememos por nossas esposas ou esposos, por nossos filhos, por nossos pais ou entes queridos. Mas todos os que serão ressuscitados pelo Senhor precisam ter fé, precisam pela fé ter isso acomodado no coração. Tem que lançar fora o medo. Os 2 dias foram proposital. O primeiro trabalho é com os discípulos. Lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo. Vocês me amam verdadeiramente ou vocês estão preocupados com o que vai acontecer? Lá estão me procurando me apedrejar, mas vocês querem andar comigo mesmo? Porque se eu vou ressuscitar vocês no último dia, isso precisa estar bem acomodado no coração. É proposital a demora. Estão entendendo? Tá bom? Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Somente no versículo 11 é que Jesus diz aos discípulos o motivo que os levaria novamente à Judéia. Porém, aqui começa a segunda acomodação que Jesus faz com os discípulos: a confusão. Jesus usa um jogo de palavras sem ser direto com eles. E isso lhes causa confusão. Tá vendo? Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ele usa um jogo de palavras. Isso os confunde. Né? Olha só. E o que dizem os discípulos? Mas, Senhor, se dorme, vai estar salvo. Eles não entendem muito bem o que Jesus está falando. Estão compreendendo aqui? Né? Por que Jesus usa esse jogo de palavras que os confundiu? Né? Eu fiquei me perguntando isso. Né? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. A confusão é caracterizada pela hipótese. Olha, eles supunham, né? Os discípulos preocupados com suas próprias vidas supõem, presumem errado ao ponto de afirmar que é Jesus que não sabe bem o que vai fazer em Betânia. Estão compreendendo? Você começa a perceber isso no texto. Peraí. Senhor, se dorme, vai estar salvo. O que faz aí? Está tranquilo.
o senhor vai fazer lá? Peraí, o senhor não está meio equivocado, não? Primeiro querem te apedrejar. Segundo, tipo assim, ué, se o senhor está falando do repouso do sono, o homem está dormindo, deixa o homem dormir. Estão entendendo? Né? Vamos continuar. Ó. Então eles acham que Jesus não sabe muito bem o que vai fazer lá em Betânia. Visto que se Lázaro dorme, então estará salvo, seguro, livre de perigo. Jesus precisou lhes falar francamente. Lázaro morreu, mas o resultado foi: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Presta atenção à confusão, exatamente. Nada a ver. Eu parei para meditar nisso. Hã? Isso, então olha só que estranho. Você vê que Jesus começa a falar um jogo de palavras, eles não entendem, acham que Jesus está equivocado. Vamos continuar aqui. Ó. Como resultado da fala franca, mas Jesus fala: Lázaro morreu. Mas agora nós vamos lá ter com ele. Eu fiquei pensando nisso, Cris, exatamente isso que eu coloquei. Ó. Como resultado da fala franca de Jesus, que Lázaro morreu, temos ainda mais confusão. Mais confusão. Ó. É simples o raciocínio de Tomé, é isso que nós estamos rindo. Ó. Se Lázaro morreu e vamos ter com ele, então o único jeito disso acontecer é morrer também. Vocês estão entendendo? Ué, porque se ele morreu e nós vamos ter com ele, então... olha só. Então dá para entender por que ele começa com o jogo de palavras. Você percebe? Ele já começa com o jogo de palavras, eles não entendem. Jesus fala que a palavra despertar, acho que está um pouquinho para frente, Mariano. É levantar-se mesmo, é erguer-se. Né? Mas eles não entendem. Vamos lá. Então o único jeito é morrer com ele, né? Então vamos morrer porque aí a gente vai encontrar Lázaro. Então nem por um segundo passou na cabeça deles o fato de Jesus poder ressuscitar Lázaro. Estão entendendo? Por isso que Jesus demora, trabalha primeiro o medo, trabalha a confusão. Vai vendo, vamos lá. Gostava também de deixar o Vamos refletir de novo, então. Ó. Há alguma confusão no versículo que eu vou ler abaixo ou é claro para nós? Certo? Cada um responda para si. Vê se é claro isso para você. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Tem alguma confusão aqui? Vocês entendem bem o que esse versículo está dizendo? Eu entendo bem o que quer dizer isso. Os discípulos ainda não. Jesus está trabalhando, está acomodando isso no coração. 2 dias são necessários. Compreendendo? Aqueles que vão ser ressuscitados por Jesus têm que ter bem assentado no coração que segui-lo e amá-lo implica em ser já considerado como morto. Morto para as minhas vontades, morto para o mundo. Não pode haver confusão de que a vida que vivemos na carne é única e exclusivamente para a glória de Deus. Continuando, chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Essa é a parte que acho que foi a Mariana ou a Cris que falou, né? Isso, é a Mariana. Então vamos lá. A terceira acomodação que Jesus faz em sua demora é com relação ao tempo. Depois de vermos a sua posição geográfica e o tempo que ele percorreria o trajeto, então fica assim, ó. Vamos lá, ó. Vocês têm que lembrar que dia para o hebreu é tarde, noite e manhã, tá? O dia ele começa ao meio-dia da tarde, assim, né? 11 da manhã, meio-dia. Ele começa um novo dia. Então o judeu conta até hoje ainda. Tarde, noite, manhã. Ainda é noite do dia que começou o meio-dia do outro, passado. Certo? Então ele termina, vamos dizer assim, no meio-dia do outro e ao meio-dia do outro começa um outro. Estão compreendendo isso? Mais ou menos, ó. Né? Tarde, noite e manhã. Então, eu coloquei aqui, o primeiro dia, os mensageiros vêm e Lázaro morre. Para que como que para esse negócio de 4 dias dar certo, eu só achei essa explicação. Porque vocês vão ver que isso é uma confusão mesmo. Eu fiquei confuso nisso também. Né? Então, assim, o primeiro dia, os mensageiros devem sair aqui. Se eles saíram na manhã e chegaram à tarde para encontrar Jesus, que é ali umas 5 horas, né? Vamos dizer assim.
Não, quando eles cruzam a manhã da tarde, aqui para trás, ó, deixa eu ter que levantar aqui para você entender. Aqui, ó, essa manhã aqui, ó, dessa tarde aqui. Então, se eles saem aqui e encontram Jesus aqui, já é outro dia. Eu estou falando, já foi um dia. Então, tá bom, beleza, pai. Eu achei que você estava falando da manhã da frente lá. Então, realmente, nesse trajeto, os mensageiros vêm e Lázaro morre. Beleza? Mas ele tem que morrer aqui, nessa manhã. Ó, ele sai e Lázaro morre. Por isso que dá os 4. Né? Exatamente. Aí, ó, então vamos continuar. Vocês já entenderam. Depois, outra tarde, noite e manhã. Jesus se demora. Tarde, noite e manhã. 2 dias. Jesus se demora. Quarto dia, tarde, noite e manhã. Jesus volta para ressuscitá-lo, certo? Então, vamos levantar de novo. Para que isso dê 4 dias, Lázaro morre aqui e Jesus tem que ressuscitá-lo aqui. Exatamente. Certo? Ó, aí nós vamos ter 4 dias completos. Antes de chegar tarde. Isso. Estão compreendendo? É o único jeito que eu Não achei. daria 5. Isso. Para que dê 4 dias mesmo. Tudo bem até aí? Então vamos seguir. Jesus vai acomodar o tempo. Vamos lá. A demora de mais de 2 dias, propositalmente por Jesus, ocasionou um sepultamento de 4 dias. Esta acomodação do tempo implica na área médica. Se Jesus tivesse ressuscitado a Lázaro com 1 dia de sepultado, então alguns poderiam dizer que foi um diagnóstico errado e que possuem um relato de pessoas que acordaram no velório. Isso é muito comum, muito comum. Sim. Né? O meu pai sabe bem. Sim. Alguns médicos defendem que uma pessoa pode voltar a viver mesmo depois de passados 5 horas de um ataque cardíaco. É isso mesmo, né, pai? Isso mesmo. Eu procurei nesse site aqui, ó, o site Mega Curioso. Ele traz 7 casos de pessoas que acordaram depois de terem sido declaradas mortas. Se vocês quiserem depois um dia verificar lá, né? Se vira no caixão. Arranha o caixão. Mas aí não dá, né? Só pode. Vamos lá. No entanto, o relato mais surpreendente desse site é a história da vovó russa Ludmila alguma coisa. Isso mesmo, obrigado. Foi declarada morta 2 vezes e voltou a viver 2 vezes. Olha que interessante. A mulher não morre. A mulher que atualmente tem 61 anos voltou à vida da última vez após ficar 3 dias. Olha que interessante. 3 dias num necrotério. E poucos minutos antes do seu corpo ser aberto para a realização de uma autópsia. Em outubro de 2012, Ludmila, que sofre de problemas cardíacos, teve uma 3ª morte. Mas está no site, olha lá. Os médicos espertinhos não chegaram a declarar a morta. E ela voltou à vida em questão de algumas horas. A mulher é terrível, hein? Não, é que ela tava chegando lá, não pode ficar. Alguém empurra ela de volta. Não, ela voltava. Vamos lá. Essa devia ser ruim. Essa é ruim. Devia ser tão ruim que tem que se limpar. Ninguém queria levar. Vamos lá. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. A gestão do tempo feita propositalmente por Jesus, que implicou na medicina, também deu tempo para que os judeus da redondeza vissem o milagre. Olha quanta coisa esses 2 dias fizeram. Presta atenção. O bichinho era inteligente, né? Que coisa, né, cara? Eles vieram para consolar, acalmar, encorajar as irmãs, mas acabaram presenciando um milagre extraordinário. Jesus acomodou tudo para que até mesmo os judeus pudessem crer. Se Jesus resolvesse ressuscitar a Lázaro no primeiro dia em que ele recebeu a mensagem, mandando uma só palavra, lembra-se? Lá em Mateus 8 tem aquela cura do centurião, né, do criado do centurião romano, que ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, manda uma palavra só. E ele vê aquela fé e fala assim: ó, pode voltar lá que o homem já está de pé. Né? Se ele tivesse feito isso, né, então Lázaro não teria como sair do túmulo. Eles tinham colocado a pedra e tinha ficado preso.
Olha só que coisa! Tinha que ser dessa forma. Os judeus que foram para consolar as irmãs estavam cumprindo um versículo de Eclesiastes 7:2. Olha, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Os judeus podiam ser tudo, mas eles foram lá para consolar isso. Por cumprir esse versículo, viram um milagre extraordinário. Tem um velório e deixa uma festa. É, o povo quer ir pra festa, né, Cris? Vamos lá. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. A quarta acomodação que Jesus faz em sua demora é com relação ao desespero. Marta saiu ao encontro de Jesus quando soube que ele estava vindo a Betânia. Ela não esperou nem Jesus chegar à aldeia. O abalo emocional de Marta coloca em sua primeira frase com Jesus um limite de atuação, pois somente se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Estão compreendendo? Ela desesperada disse: tinha que estar aqui, Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como se o Senhor fosse limitado pelo tempo. E Ele está fazendo o tempo. Ele está se demorando. Olha que coisa. Ô, Martinha. Ô, Martinha. Vamos lá. Jesus já havia curado, como citado, um criado centurião romano só com uma palavra. Não era necessário que Jesus estivesse presente para ressuscitar a Lázaro. Porém, mais uma vez, a demora de 2 dias foi proposital para acomodar aqueles que estão desesperados, sem esperança e que pensam que tudo já está perdido. O desespero cega a pessoa e faz com que ela afirme coisas que até mesmo ela própria duvida. Vocês vão ver Marta fazendo isso. Vamos ver no texto. É o caso de Marta, que na sequência do texto dá uma afirmação sem crer nela. E isso é uma característica de desespero. Vocês querem ver? Olha só. É Marta agora, né? Ela diz assim: mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Peraí. Eu vou ler aqui para gente. Dá uma olhada. Ó. Marta afirma que Jesus pode pedir qualquer coisa que ele atende. Que Deus vai atender, né? Qualquer coisa. Jesus então responde: então ó, eu vou ressurgir. Aí, Marta, eu vou ressurgir, vou erguer. Teu irmão vai se levantar do repouso, vai ficar de pé. Ela falou assim: tudo bem, Senhor, mas hoje não. Ela, ó, Marta faz hoje a afirmação de que ele jogou a toalha. Não, hoje não. No último dia só, Senhor. Ele acorda, não? É exatamente, se ela fala que tudo que pode... Quer dizer, gente desesperada dá declarações que ela mesma duvida, confusa. Igual os discípulos. Igual aos discípulos. Olha a importância desses 2 dias. Mas não entrava, não passava nem uma dúvida. Falando, Jesus, dando minha morte. Marta já está desesperada, já jogou toalha, disse para Jesus dar mal. Não, hoje não. A gestão do tempo feita propositalmente por Jesus acomodou o desespero de quem pensa que tudo está perdido. Marta dá afirmações às quais ela mesma não acredita e ainda retruca com Jesus de que ele se atrasou pois devia estar ali. O desespero pode trazer à mente de que a demora de Jesus demonstra falta de amor, falta de misericórdia ou compaixão. Porém, é o contrário disso, pois Jesus está trabalhando exatamente essas mazelas em nossos corações. O desespero não nos deixa ver que o cronograma de Jesus é diferente do nosso. O desespero cega. Disse-lhe Jesus, para Marta, hein? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isso? O que Marta responde? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Resumindo, Jesus diz que a morte física não passa de um intervalo temporário até a ressurreição. Porém, quem nele crê e nele vive nunca morre. Marta confessa sua fé nele, mas o desespero a cega do que ele acabara de dizer. Eu o mantenho vivo em mim, Marta.
Quem crê e vive em mim nunca morre. Ele está vivo em mim, Marta. Ele está falando abertamente isso para ela. Ela confessa que sim, crê nele, mas desesperada, não entende o que ele fala. Você pega a gente desesperada em momento de morte, é difícil você falar alguma coisa, né? O próprio Deus está falando com ela, ela não entende. Quer ver a continuação? Como realmente ela não entendeu nada? Pessoal, tendo dito isso, Jesus diz isso para ela, né? Que ele é a vida que mantém Lázaro vivo. Retirou-se, né? Marta retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: Mestre chegou, te chama. Aí Maria, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Marta realmente não compreendeu nada. Ela deveria ter dito assim a Maria: a ressurreição e a vida chegou. O que foi que ele disse lá atrás? Velho? Mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. O mestre chegou. Não entendeu nada. Se ela chegasse para Maria e falasse: a ressurreição chegou. Ele acabou de dizer que ele é isso. Não entendeu. Desespero. Mas, por não compreender por causa do desespero, avisa a Maria, que também sai depressa, rápido, demonstrando também seu desespero. Olha que interessante. Levanta depressa, olha só. Olha o texto. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma frase. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Maria demonstra também não ter mais forças, lançando-se aos pés de Jesus, e solta a mesma frase de sua irmã: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É engraçado o modo delas pensarem a mesma coisa, mas as atitudes delas são diferentes. É isso que nós vamos ver aqui na sequência. Marta e Maria soltam a mesma frase para Jesus, de que se ele estivesse ali, então Lázaro estaria vivo. Jesus responde a Marta de que Lázaro vive, mas ela, desesperada, não entende e vai chamar a irmã. Maria, mesmo desesperada, lembra? Ela levanta depressa, a mesma coisa, né? E mesmo pensando igual a Marta, tem uma atitude diferente. Olha que interessante. Maria se lança aos pés de Jesus e chora. Essa atitude de Maria de se lançar aos pés de Jesus e chorar, levou também os judeus que a acompanhavam a chorar. Se vocês se lembrarem do texto, está escrito isso. Dessa forma, muito mais que um choro foi lançado aos pés de Jesus, né? Foi lançado todo o desespero aos seus pés, certo? A atitude dela lançou todo o desespero, o choro lançou tudo, saiu tudo, ela já se joga. Marta fica ali intelectualmente tentando entender e não entende nada. Maria vai com a mesma ideia. Se ele tivesse aqui não tinha morrido, mas ela já chega lá e isso se joga. Jesus está tratando o desespero no coração das irmãs em 2 dias. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus vê o desespero de Maria e dos judeus estampado nos seus rostos. As lágrimas eram de pessoas que estavam completamente destituídas de recursos diante da morte. Nada mais lhes restaram a não ser se jogar aos pés de Jesus. Jesus não somente viu o choro, mas também viu que eles renunciaram a toda e qualquer esperança. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. O resultado foi que os que ali estavam com Jesus conseguiram tocar na sua benevolência, na sua ternura. Jesus, como homem, foi agitado e sacudido internamente. Mesmo sabendo o que iria fazer, sentiu angústia. Jesus agora sente o desespero deles, sente a aflição e também sente a dor da separação que a morte causa. E perguntou: onde os sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse? Não podia ele não tem forças para isso, ele não podia.
Aqui nós temos a quinta e última acomodação que Jesus faz em sua demora. Ela é com relação ao seu poder. Alguns judeus pensavam que havia algum limite para aquilo que Jesus poderia fazer. Será que existe algum obstáculo nesse caso de doença? A gestão do tempo feita propositalmente por Jesus acomoda qualquer objeção com relação ao seu poder. Os que vão ser ressuscitados por Jesus têm que ter no coração bem assentado o fato de que a ressurreição de Lázaro ocorreu, mas principalmente o fato de que a ressurreição de Jesus também ocorreu. Essa última é a nossa garantia, é a nossa esperança maior. Essa esperança na ressurreição de Jesus faz com que não fiquemos limitados a essa vida. Não tem limite. Ele é poderoso para nos ressuscitar. O poder dele não tem limite para ressuscitar. Se isso não estiver bem assentado no coração, então esse é o mais infeliz de todos os homens e vã é a sua fé. Se você está bem assentado no coração, de que não há limite, ele é poderoso para ressuscitar aquele que foi explodido, aquele que cortaram a cabeça, aquele que o mar levou, ele vai ressuscitar. Aquele que os bichos já comeram, ele vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Vai ressuscitar depois em um corpo glorificado, mas no tempo dele. Jesus agora trabalha esse tipo de limite que os judeus achavam que ele tinha, mas ele não podia. Pô, se ele deu vista àquele cego de nascença, ele não podia fazer isso. Os 2 dias era para trabalhar isso no coração deles também. Acomodou mais uma coisa. Ou 2 dias importantes. Vamos lá. Finalizando, podemos resumir que a demora de Jesus em agir tem propósitos, né? Agora, se vocês todo mundo já está claro isso, né? Eu vou resumir aqui, ó. Esses propósitos podem compreender. 1. Sua demora é proposital, pois acomoda o tempo necessário para que todos os participantes possam crer. 2. A demora de Jesus dá tempo para que ele trabalhe individualmente com cada participante. Todos participam e ele trabalha individualmente com cada um, com os discípulos, com Marta, com os judeus, com Maria. A demora trabalha o medo e a preocupação do que pode vir a acontecer com aqueles que andam com Jesus, né? Jesus trabalha para lançar fora o medo no seu tempo. Então, estão entendendo? Tudo que é tempo, a demora de Jesus trabalha essas coisas. A demora tem o objetivo de resolver qualquer confusão sobre aquilo que Jesus diz ou sobre o que diz a sua palavra. 5. A demora pode implicar na medicina e na ciência, né? Pois o tempo de sua resposta permite gerar fé nos incrédulos. 6. A demora de Jesus trabalha com os desesperados por causa do atraso. Né? Que por causa do atraso eles jogam a toalha, pensando que seu poder é limitado. 7. A demora trabalha naqueles que pensam que Jesus não liga para o seu sofrimento e que assim ele demonstra falta de amor, misericórdia, compaixão. 8. A demora tem o objetivo de gerar certeza no coração quanto ao futuro, pois não há objeções ou impossíveis para ele em todas as suas promessas. A sua ressurreição é a nossa garantia. Tudo bem? Tudo certinho? Último slide, última reflexão, então. Quantas vezes não reclamamos quando parece que o Senhor não nos responde, né? Agora é para nós, né? Às vezes você ora, pede, ou às vezes uma doença, pede que cura, pede, e parece que Jesus demora. Falamos isso de manhã. Falar, né? Puxa vida, né? É no tempo dele. 2 dias ele acomodou tanta coisa, né? É no tempo dele, mas é para nós hoje, século XXI, ansiosos, né? Geração McDonald's, que quer tudo para ontem. Né? Alguma vez paramos para pensar que sua demora envolve aqueles que conosco vão participar daquilo que ele vai fazer? Você já parou para meditar isso? Ele está demorando em me dar, está demorando em agir, está demorando. Não é falta de amor, não é... Ele está acomodando outras pessoas que vão ver aquilo que ele vai fazer contigo, querido. Olha que interessante. Em 2 dias nós vimos isso nesse estudo, né? Paramos para refletir que sua demora está acomodando todos os corações para que possam vir a crer por causa do nosso problema. Jesus tem um propósito e um cronograma diferentes daquilo que queremos. Jesus nos atende de conformidade com o seu
tempo, com a sua palavra, de conformidade com a sua sabedoria e o seu amor. Tudo bem?